Olá, tá começando mais um episódio da segunda temporada do nosso RH Gestor Podcasts. O RH Gestor Podcasts é um oferecimento da RH Gestor. Nós somos a plataforma absoluta para o RH das médias e grandes empresas do Brasil. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, eu vou pedir para que você aponte a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela e agende um diagnóstico online e gratuito com um de nossos especialistas. Bom, eu ainda não me apresentei, eu sou o Evandro, faço parte aqui do time de marketing da RH Gestor e serei o seu mediador do nosso episódio de hoje. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, eu vou pedir para que você ative o sininho aí das notificações para receber em primeiríssima mão os conteúdos sobre o universo da gestão de pessoas sempre que um conteúdo novo surgir por aqui. Bom, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito aguardado pela nossa audiência, que é ESG. Nós vamos discutir como a implementação de práticas ambientais, sociais e de governança podem impactar na reputação e no sucesso das organizações. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber uma convidada aqui que a gente aguardava há um tempo. Ela é CEO e fundadora da Great People ESG, que busca tornar o ESG mais simples e que tem como missão guiar as empresas para a longevidade e para um futuro sustentável. A Great People ESG é uma empresa do ecossistema GPTW, Great Place to Work. Ela é especialista em gestão empresarial pela FGV, em gestão ambiental e economia sustentável pela PUC e também gestão social pelo UniFCV. Então, seja muito bem-vinda ao nosso RH Gestor Podcasts, Carolina Pimentel. Tudo bem? Estou bem, muito obrigada. É uma honra estar aqui, gente. Obrigada pela oportunidade. Posso te chamar de Carol para começar? Sim, por favor. Carol, a gente que agradece, tá? Você ter aceitado o nosso convite. A gente tem um bate-papo aí muito rico, eu tenho certeza aí pela frente. Mas antes da gente começar, eu queria que você já começasse do começo mesmo, Vamos definir para as pessoas o que é ESG, o que essa sigla significa? Perfeito. Bom, pessoal, quando a gente fala de ESG, a gente está falando, as siglas falam, ambiental, social e governança, mas quando a gente olha para algumas conceituações, então, por exemplo, quando surgiu a primeira vez lá no Who Cares Wins, que é um documento das instituições financeiras junto com o Pacto Global, a tradução que eles colocaram ali foi governança ambiental, social e corporativa. Então, as empresas, elas conseguirem ter bem claro, quais são os indicadores, o que ali, como a gente pode avaliar a sustentabilidade para saber que a empresa está fazendo algo que realmente vai ajudar ela a gerenciar riscos, ela ajudar ela a ser mais resiliente. Eu, particularmente, gosto mais de um conceito que eu falo que ESG é uma estratégia para a empresa ela continuar existindo e crescendo durante muitos anos. Então, quando a gente está falando de ESG, a gente está falando sobre o que a empresa precisa fazer para ela continuar prosperando e crescendo, e ela ter estratégias para aumentar a receita, diminuir custo operacional, diminuir custo de capital, de investimento e aumentar o valor da marca. Então, isso é ESG. Não é abraçar árvore. Tem gente que pergunta, Carol, ESG é abraçar árvore? Não é abraçar árvore. Carol, e quando a gente fala de iniciativas, que tipo de exemplo de iniciativa você pode dar, que se aplicam a cada um desses pilares, então ambiental, social e de governança? Perfeito. Então, quando a gente fala de ambiental, a gente está falando, por exemplo, de práticas ligadas à gestão de resíduos, então como que a gente lida com o nosso lixo, com o que a gente produz dentro da empresa, que não vai ser mais usado. Então, quando a gente fala ali ainda em ambiental, a gente fala também de emissões de gases que às vezes contribuem para o que a gente está vendo das mudanças climáticas. A gente está falando de uso de recursos naturais, então como que a gente usa, gerencia e tem até medidas para reduzir, e economizar água, energia. A gente também está falando de biodiversidade, então de conseguir conservar a diversidade na natureza, seja de plantas, de espécies. Quando a gente fala ali do social, a gente está falando muito dos relacionamentos da empresa. Como que são esses relacionamentos, como eles são gerenciados, como que ações que a gente tem para isso. Então, a gente fala de colaboradores, clientes, fornecedores, entrando ali de uma forma mais específica. A gente fala se a gente tem programas de treinamento e desenvolvimento, se a gente tem diversidade e inclusão. Também estamos falando ali de direitos humanos. E quando a gente fala e também de comunidade, de como a gente se envolve com a comunidade, e governança, a gente está falando de como que a empresa é gerida. Então, se a gente tem ética, transparência,
como que a gente controla o nosso desempenho, a gente fala um pouco até de cultura, de participação de movimentos globais. Então, é muito sobre como que a gente gere a empresa e acho que é isso, né? Quando a gente fala do ESG, não sei o que a gente está falando. Legal. Carol, para mim, né, eu tenho um entendimento de que ESG é um termo relativamente novo, né, e que está muito em alta, que é muito falado aí nos últimos anos, né? Isso é verdade? É um termo novo que surgiu aí nos últimos anos, ou é algo que a gente já está falando há um certo tempo, né, que as pessoas estão conhecendo agora, vamos dizer assim? Ai, bem legal essa pergunta, ótimo. Bom, então a primeira vez, né, que surgiu esse termo foi lá em 2004. Então, em 2004, as instituições financeiras, elas chamaram o Pacto Global, então várias delas, e elas queriam falar assim, bom, o que a gente está percebendo? A gente precisa muito aumentar não só a resiliência das empresas, porque antigamente as empresas que entravam, por exemplo, numa bolsa de valores, né, S&P, que eram tipo, as empresas que tinham melhor performance nos Estados Unidos, elas ficavam lá durante anos. Então passava 10 anos, você falava, olha, as empresas estão sempre performando melhor, então lá nos Estados Unidos é muito comum o pessoal até ter essa questão da previdência privada ser investindo em ações. Então é um mercado que era para ser mais seguro. Então, eu vou pegar, eu quero ter meu dinheirinho ali no final da vida, eu vou comprando ações e depois eu tenho a minha bolada ganha. O que acontece quando a gente entra num sistema que está cada vez mais imprevisível, as coisas mudam muito rápido, vide como foi na pandemia, e as empresas, elas começam a focar tanto, ou talvez não, a gente vai falar das empresas, a gente fala de pessoas, né? Começam a focar tanto em aumentar os valores da ação que não se preocupam a que custo isso está sendo feito. Então, às vezes, para eu conseguir ter maior lucratividade, eu pago um salário baixo ali para o meu colaborador, eu enforco o meu fornecedor, eu pego e não me preocupo que nem com ter ações que desenvolvam a comunidade, desenvolvam mão de obra, desenvolvam a nossa cadeia, e aí quando vem uma situação, tipo que nem pandemia, vai todo mundo pro buraco, a cadeia para de ser bem fornecida, o colaborador que estava produzindo fica meio perdido, ele não começa a produzir. Então, o que o pessoal das instituições financeiras perceberam? Que as empresas que tinham uma gestão, né, com governança ambiental, social e corporativa, as empresas que estavam olhando para o ESG, elas eram as que conseguiam manter a performance mesmo em situações adversas. Por quê? Porque um colaborador feliz, ele, né, produz mais, uma cadeia de fornecimento bem desenvolvida, ela também traz mais bons produtos. Então, as instituições financeiras, elas falam, a gente precisa fazer um comunicado para o mercado falando que ESG é essencial para a gente conseguir ter empresas que elas consigam sobreviver no longo prazo. E aí isso resolver aquele problema também da bolsa, de o mercado financeiro ele ser mais estável, ser um mercado mais confiável. Que se você ficar colocando seu dinheiro ali para ter sua aposentadoria, você vai conseguir se aposentar. Então, surgiu lá em 2004, você vai falar, Carol, mas se surgiu em 2004, por que a gente está falando disso só agora em 2024? E justamente porque, embora as instituições financeiras tivessem chegado a essa conclusão lá, junto com o Pacto Global, foi quando veio a pandemia que deixou isso bem escancarado. A gente viu muitas empresas que pareciam que, né, eram super sólidas, que não ter problemas, tendo graves problemas, muita gente sendo demitida, a gente viu muita empresa quebrando. E aí o mercado financeiro falou, olha, isso que aconteceu é algo que tem a tendência de começar a acontecer cada vez mais. Então a gente viu o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Com as mudanças climáticas, a gente está vivendo num contexto que existem riscos que estão a todo momento podendo acontecer. Então, por isso que a gente está falando tanto de ESG, porque o mercado financeiro ele está puxando tanto isso também. Reconheceu, e ficou muito latente depois da pandemia, que empresas que cuidam do E e do S do G, que têm uma boa governança, que olham para isso de uma forma estratégica, elas têm mais probabilidade de realmente conseguir prosperar, de ser mais longeva, de ter mais lucratividade de forma sustentável. Não é ter lucro 2, 3 anos, depois troca o CEO porque parece que alguma coisa aconteceu, mas é ter lucro durante anos. Então, respondi? Respondido. Se a gente pudesse, Carol, então, também listar os principais benefícios, né? A gente está falando de benefício intangível, tangível. Quais são aí os principais benefícios para você de se, né, aplicar aí estratégias ESG nas organizações? Então, o ESG, o ideal, né, é que ele traga benefícios tangíveis, que quando a gente fala de ESG, a gente está falando de desempenho, a gente está falando muito sobre você fazer o que realmente é relevante para o negócio. Então, você entender quais são os temas prioritários, aonde que se você trabalhar, você realmente vai conseguir trazer retorno, tanto para, né, a sociedade, para as pessoas, mas também para o negócio. Então, a gente está falando de sobrevivência do negócio e de estratégia para ele continuar prosperando cada vez mais. De benefícios específicos. Então, quando a gente fala ali de tangível, então o que dá para a gente medir?
Um ponto grande hoje tem sido a atração de capital. Então, empresas que fazem ESG, elas estão conseguindo acessar novas linhas de crédito. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que ele conseguiu captar um dinheiro de fundo de investimento e o fundo falou, para você pegar esse dinheiro, eu preciso que você consiga aumentar a renda de pequenos produtores rurais, porque eles trabalham, né, com crédito para esse público. Você precisa ter indicadores ESG para eu saber que esse dinheiro que eu estou pondo tem mais chances, né, de no futuro ele voltar para mim. A gente tem empresa também que é nosso cliente, conseguiu pegar empréstimo no banco. E o que o banco falou para ele? Falou assim, olha, para você conseguir essa grana, eu vou precisar que você apresente no próximo ano um relatório GRI, que é o tipo de relatório que traz padrões internacionais para você reportar como que está o seu ESG. Então, essa questão do capital que você consegue vir porque você tem é uma coisa bem fácil de mensurar. Outra coisa que a gente tem visto bastante também são clientes que falam, Carol, eu preciso tirar uma determinada nota nessa certificação, senão eu vou perder cliente. Preciso de um relatório para a semana que vem, senão também esses clientes aqui não vão mais continuar comprando de mim. Até vi uma pesquisa da BEM esses dias que falou que 57% das pessoas que fazem contratação de fornecedores estão dispostas a trocarem de fornecedores que não atenderem às expectativas de ESG nos próximos 3 anos. Então, né, você conseguir manter clientes, até atrair novos clientes que são preocupados com isso, é um benefício tangível. A gente tem também, aí ali indo mais para o, talvez, é que às vezes meio que beira ali no tangível e intangível, o aumento do engajamento das pessoas, de você ver que elas acreditam naquilo. Então, a gente tem hoje uma das populações que está mais dentro do mercado de trabalho até 2030. Eles vão ser bem mais da metade da mão de obra e os consumidores também, que é os millennials e a geração Z, e eles se colocam como extremamente preocupados com questões ambientais e sociais, sendo que 40% já disseram que deixaram de aceitar uma oferta de emprego porque não atendia o que eles acreditavam ali dentro da sustentabilidade. Então, ou seja, tem se tornando algo essencial, tanto para você manter cliente, colaborador, conseguir acessar capital. E daí também tem as questões de reputação da marca. Então, a gente tem visto muitas empresas que têm perdido muito dinheiro porque, às vezes, estão associadas a abuso de direitos humanos, então você perde a reputação. A gente também tem empresas que estão sendo reconhecidas no mercado por ter um excelente ESG, por exemplo, a Natura, né, que todo mundo fala, nossa, uma empresa mega sustentável, alinhadas com meus valores e tudo mais. Então, assim, tem muitos benefícios, tanto tangíveis quanto intangíveis. No ESG, o ideal é que a gente tente tornar tudo tangível. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de desempenho. Então... Você citou alguns exemplos, Carol, de que às vezes o cliente procura você, né, com um problema, né? Então, eu quero tirar a certificação. Então, para tirar a certificação, eu preciso fazer uma ação específica que o cliente está te procurando. Mas como que a gente implementa essas práticas, né, na prática mesmo, né? Como que essas pessoas chegam até você, vocês avaliam, né, se elas já fazem algum tipo de ação, o que elas já fazem, o que pode ser melhorado, como que é esse processo de implementação de práticas ESG? Muito obrigada, Evandro. Ótima pergunta também. Bom, então, quando a gente fala de ESG, que nem eu comentei, a gente está falando de fazer algo que seja realmente estratégico para a empresa. Então, não é fazer algo que é legal, que é bonitinho, ou que vai pegar bem. Não, você tem que fazer algo que vai trazer realmente retorno para o negócio e também, né, esperado que traga retorno para as pessoas, para a sociedade. Então, o primeiro passo, quando a gente vai começar a jornada ESG, a gente fala que é uma jornada, que não é algo que você faz do dia para a noite, primeiro mapear o que você já tem. Então, a maioria das empresas já tem, às vezes, alguma ação ligada com o ambiental, com o social, com a governança, e elas nem sabem. E é muito comum a empresa falar, Carol... ela nem conhece ESG e ela está aplicando uma prática. É exatamente isso. Ela fala, Carol, eu não tenho nada. Daí a gente começa o projeto e fala, mas e isso aqui? E isso aqui? Mas você já faz economia de água, já conscientiza o pessoal a economizar energia, você já tem ações com a comunidade, você já tem... que nem, por exemplo, uma pesquisa de clima, você já tem... um engajamento aqui interno, então o pessoal às vezes não sabe, mas você medir, né, o quanto os colaboradores estão engajados ou não, você tem uma certificação até de outra parte para falar que o que você faz realmente está promovendo um bom clima, isso é ESG, a gente está falando ali do S, a gente está falando de engajamento. Então, primeiros passos, voltando para a pergunta. Primeiro passo é você primeiro entender o que você já faz, então você mapear o que você já tem dentro do E, do S e do G, para você poder ver o que você está fazendo que realmente faz sentido, o que não faz, porque no SG a gente não pode desperdiçar nem energia, nem recurso. A gente tem que colocar nossa energia no que vai fazer sentido, colocar os recursos onde vai ter retorno. Então, o primeiro passo é mapear o que já tem. Segundo passo é fazer um diagnóstico mais aprofundado. Então, você ir mais a fundo para entender, mas o que eu poderia estar fazendo?
E aí você comparar, se eu der uma olhada assim, mas qual que é o contexto em que a empresa está inserida? Então, como eu tô, eu sei. Mas e o meu contexto setorial? Então, você fazer um benchmarking para ver o que é importante para o meu setor, o que as pessoas do meu setor estão fazendo. E aí olhar um contexto maior. Então, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma forma de ter uma noção de como que está o contexto global. Então, o que é importante hoje para a sociedade, para o mundo, aonde são os principais desafios e oportunidades. Depois que você, então, já sabe como você está, né? O que você tem, como você está, como que está o seu setor, como que está o mundo de um modo geral, aí é hora de você ouvir quem é importante para você. Então, o que se eu fizer para o meu colaborador, eu vou estar gerando mais valor para ele, vai fazer ele ficar mais feliz, ele ser até mais produtivo, mais engajado. O que se eu fizer para o meu cliente, vai fazer ele preferir eu ao invés das outras empresas. E para o meu fornecedor, e para a minha comunidade, o que se eu fizer, ela vai ter, né, licença para operar ou até mais que isso, eu vou conseguir formar mão de obra qualificada, eu vou conseguir aumentar o mercado consumidor, olha que beleza, né, se aumentar o mercado. Então, aí você vai fazer esse diálogo com as partes interessadas, vai entender, e aí você vai cruzar dados. Então, quando a gente fala de ESG, falando muito sobre coletar dados e cruzar dados. Então, eu já sei como que eu tô, eu já sei o que eu tenho, eu sei o que é importante para as pessoas do meu negócio, eu pego todos esses dados e aí eu consigo dizer o que é mais relevante, quais são as nossas prioridades. Não dá para fazer tudo, tem muita coisa para fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquilo que vai gerar mais valor para o negócio e para a sociedade. Vamos cruzar esses dados e ver o que para a gente, se a gente atuar hoje, a gente vai conseguir ter tanto mais retorno para nós como para todos. Isso a gente tem um termo técnico que a gente chama de materialidade. Mas aí, como a gente falou na pegada do SG5, a gente evita usar os termos técnicos, mas é bom as pessoas saberem. E próximos passos, então, é definir uma política. Então, como que eu faço isso virar parte do dia a dia das pessoas? E, por fim, a gente está reportando isso para as pessoas saberem, né? Não adianta a gente fazer tudo isso e ninguém ficar sabendo das coisas que a gente faz. Então, a gente faz relatórios de sustentabilidade, que daí podem ou não seguir padrões internacionais, o ideal é que sigam, né? Para a empresa não também ficar parecendo que é a Disneylândia, nossa, a empresa nunca errou, só faz coisas maravilhosas. Não. Os relatórios são uma ferramenta para tomada de decisão, seja de cliente, seja de diretoria. E daí depois é você ficar focando sempre em melhorar o desempenho. Então agora que eu já sei o que é prioritário, como que ano a ano eu melhoro isso e começar a medir qual é o retorno que está dando também, né? Eu acho que até na tua carreira, né, Carol, você teve a experiência de lidar com pequena, média e grande empresa, né? E eu acho que muitas vezes a pequena empresa, ela olha para a média e para a grande, ela quer ser daquele jeito, né? Então, vou pegar em uma empresa de 50 colaboradores, 30, quer ser uma Natura, por exemplo, e aplicar todas as práticas que a Natura já desenvolve. Mas a gente precisa entender, de certa forma, né, o momento em que a empresa está e de que não existe uma fórmula, né? Então, assim, nem todas as práticas que se aplicam a uma empresa se aplicam na outra também. Existe esse tipo de separação quando a gente vai orientar ali uma empresa a se aplicar nessas estratégias de ESG? Legal. Bom, então, quando a gente fala de empresa grande e pequena, é interessante que as duas têm vantagens e um pouco mais de desafios para implementar. Quando a gente olha para uma pequena empresa, a vantagem é que ela sendo pequena, é tudo muito ágil. Você vira e fala, amanhã a gente vai começar a fazer essa ação, a gente vai implementar essa política, e no dia seguinte as coisas começam a acontecer. Numa empresa maior, você fala, gente, vamos começar a fazer ESG. Aí tem um monte de gente, até você conseguir engajar todo mundo está sabendo do que está acontecendo. Você fazer algo se tornar parte da cultura, às vezes é algo extremamente desafiador. É comum acabar ficando como algo que é só de um pequeno setor, de uma pequena parte, e aí você não consegue ter o retorno, porque se o retorno é o que as pessoas fazem no dia a dia, né? As decisões que ela toma, ela realmente ser sustentável, e não um pequeno grupo ser sustentável. Então, é interessante porque quando a gente fala de uma pequena empresa, às vezes ela consegue até ter os benefícios do ESG mais rápido, porque ela implementa mais rápido, contudo, ela não tem os recursos da grande empresa. Então, às vezes, o que acaba dando uma seguradinha ali é tipo, e os recursos, quanto que eu preciso de investir? Então, por isso que começar por pequenas ações, você já vê o que você faz, você vê onde você pode agir, você já ir fazendo, é algo que é muito vantajoso para as pequenas empresas. Inclusive, a gente tem, né, o Sebrae que apoia as pequenas empresas, então tem a verba do Sebrae Tech, que ajuda a se desenvolverem. A gente também, né, criamos uma certificação focada pensando em pequenas empresas, para elas saberem, né, o passo a passo para poder implementar o ESG, como criar projetos de impacto, que é a certificação Impacto Positivo. E as grandes empresas, daí elas têm a questão dos recursos, é mais fácil conseguir recurso, mas elas têm que trabalhar muito mais para conseguir o engajamento de todo mundo da empresa, colocar todo mundo no mesmo barco, mostrar como que é essa nova cultura agora, que a gente pensa muito em gerar valor para todas as nossas partes interessadas.
Então, assim, essa é um pouquinho da diferença de implementar. Mas você fala, Carol, aquele passo a passo, né? De mapear, fazer diagnóstico, olhar o que as outras empresas fazem, ouvir as partes. É aplicável para empresas pequenas, grandes e médias? Sim. É um processo que todo mundo tem que fazer, né? Você entender onde você está, o que é importante para quem compra de você e definir o que é prioritário, não sair fazendo coisa só porque é legal, porque é bonitinho. Existe alguma forma de a gente equilibrar, né? Então, que tipo de prática ambiental, né, eu vou implementar? Que tipo de prática social? Que tipo de prática de governança? E, de certa forma, algumas empresas vão ter, sim, né, pender mais para um lado do que para o outro, né, quando a gente fala de implementar essas práticas? Perfeito. Nossa, sim. Quando a gente fala de ESG, que nem a gente falou muito sobre definir o que é prioritário. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa de serviços, vai falar, ai, Carol, serviços não tem que se preocupar com nada de ambiental? Não, mas claro que uma indústria vai ter muito mais questões ambientais para cuidar do que uma pequena empresa. Mas uma pequena empresa ou uma empresa de serviços. Então, por exemplo, uma empresa de serviços, é ideal que ela gerencie e tenha programas para diminuir o uso de água e de energia, que mesmo ela sendo pequena, ela olhe para questões das emissões climáticas, porque, embora ela provavelmente não vai emitir tanto quanto uma indústria, a gente sabe que se a gente não conseguir frear as mudanças climáticas, a gente vai ter um prejuízo gigantesco na ordem de bilhões, que vai impactar desde a alimentação até, assim, que nem a gente viu no Rio Grande do Sul. Vai começar a chover onde não chove, aonde chove para de chover, então onde tem hidrelétrica não tem chuva, aonde tem comida, onde tem horta, não tem chuva. Então, aonde não era para chover, que é no centro da cidade, começa a chover que nem chovia nas hortas, que nem chovia na hidrelétrica. Então, inunda. Além disso, a gente já tem lugares no mundo hoje que a gente tem dias mortais de calor. E aí isso vai aumentando cada vez mais. Então, ou seja, essa questão das mudanças climáticas é algo que todo mundo tem que olhar, porque todo mundo tem que fazer a sua parte, e mesmo que às vezes para o seu negócio não é algo que é tão impactante, você faz a sua parte e você incentiva a sua cadeia toda, de quem compra de você, de quem você compra, a também olhar para esses pontos. Quando a gente fala ali do social, que nem coisas que qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer, uma pesquisa de clima, para você entender como que tá, mas você ter daí ações, que daí esse é o ponto, não adianta medir e não fazer nada, você tem que medir e ter ações para melhorar o seu desempenho. Então, como que eu engajo meus colaboradores? Na empresa de serviço, a matéria-prima é o colaborador. Quem vai fazer, quem vai trazer o resultado é quem trabalha para você. Se essa pessoa está mais feliz, ela está mais engajada, ela acredita mais na empresa, seu retorno vai ser diferente do que se a pessoa está desengajada, ela não gosta daquilo. E aí, isso entra também para treinamento e desenvolvimento. O pessoal fala, ai, Carol, mas a gente vai investir se o cara não ficar. Mas e se você não investir e o cara ficar? Então, a sua empresa também, ela precisa estar sempre... Então, a gente fala ali de treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de ESG, a gente está falando de implementar práticas. Quando a gente fala de, que nem, por exemplo, numa empresa de serviços, a questão da diversidade e inclusão. Quando a gente fala de números, a gente vê que empresas que têm maior diversidade e inclusão, porque não adianta se colocar para dentro e as pessoas tipo, não se sentirem parte, elas são empresas que são mais inovadoras e, consequentemente, mais lucrativas. Por quê? Porque você tem diversidade de pensamento, de vivência. E é isso que é importante para a gente estar sempre pensando em coisas novas para pôr no mercado, novas formas de fazer, novos processos. Então, isso tudo é ESG. Quando a gente fala ali de... e ainda no social, das ações da comunidade, a gente vê essa questão da licença para operar. Se você tem uma péssima reputação no mercado, ou as pessoas também que trabalham na empresa acham que você só quer dinheiro, você não se importa com nada além da empresa. Isso é algo que acaba impactando tanto na produtividade, como até em aumento ou diminuição de mercado de consumidor, que a gente comentou até de mercado de trabalho. Então, são coisas assim que são ações práticas assim, que até uma empresa de serviço pode fazer. Entender o que é importante para a comunidade, como ela pode apoiar. A questão dos direitos humanos, é você ter cuidado quando você for contratar uma empresa, você fazer o que o pessoal chama de devida diligência, que é basicamente você pesquisar. Essa empresa que eu estou contratando para ser meu fornecedor, ela já foi envolvida em algum escândalo relacionado a direitos humanos, ela tem uma coisa que chama lista suja, você pode pesquisar, que são as empresas que já foram acusadas de ter algum envolvimento. Então, você olhar, essa empresa ela tem um relatório de sustentabilidade? Essa empresa está olhando para essas coisas que são importantes? Então, tudo isso, a gente está falando ali do E, do S, de ações que nem empresas pequenas, grandes, todo mundo pode fazer. E aí, quando a gente fala de governança, a gente está falando ali de, por exemplo, a empresa ela tem um relatório de sustentabilidade, então, a empresa já faz um monte de coisa legal, vamos publicar, vamos divulgar. O que a gente já faz no E, no S, no G? Quando a gente fala ali de governança, de como a empresa, né, é gerida, vamos ter um código de ética, até pequenas empresas têm, a gente já fez código de ética para empresas com 10 colaboradores, porque é o que faz você não ter que ficar o tempo inteiro repetindo as mesmas coisas, é como você faz para os valores poderem ficar ali
perto do dia a dia, mais fácil de serem implementados. Então, são pequenas ações assim que qualquer empresa pode fazer. Legal. Eu acho que nesse processo de planejamento, né, quando você vai levar as práticas, né, para dentro da empresa, você já está pensando nesse equilíbrio da balança, mas que não precisa, né, ser seguido aí à risca, né? A empresa não precisa ter o mesmo tanto de ações que ela tem ali, né, ambiental que social. Vai variar muito de acordo com até com o propósito que a empresa tem, né, como ela se posiciona, o que ela tem de valores e tudo mais, né? O que você encontra, Carol, assim, quando a gente fala de desafio, né, de dificuldade? Você citou já o desafio de recursos, né, quando a gente fala da pequena empresa. Você citou também o desafio ali, né, do tempo, né, quando a gente fala da grande empresa. Mas se você pudesse listar quais são os desafios mais comuns que você encontra, quais seriam eles? Então, um dos grandes desafios que a gente tem visto hoje é justamente o engajamento das pessoas nos programas. Porque quando a gente fala que principalmente de grande empresa, elas falam, Carol, mas a gente já fez, né, toda a jornada, como que a gente coloca todo mundo dentro do barco para isso fazer parte da nossa cultura? Para a pessoa que está ali no compras, quando for fazer a compra, ela lembrar de olhar, né, se o fornecedor ele realmente atende os critérios ou não, ou quando a gente for desenvolver algum produto, a gente pensar, tá, mas o que é importante para o nosso cliente, para o nosso colaborador, para o nosso, o que o pessoal realmente valoriza que a gente fizer, vai ajudar a gente a ganhar mercado. Então, o que o pessoal fala assim, hoje está sendo muito difícil para a gente conseguir colocar todo mundo dentro do barco. E aí o pessoal fala que às vezes tem muita resistência, tipo, como que a gente coloca uma cultura nova, a gente faz as pessoas pensarem que não é para fazer só o que é importante para agora, mas tipo, precisa pensar no longo prazo. Então, uma das grandes dificuldades tem sido o engajamento e acho que uma das grandes dificuldades até da nossa sociedade, quando fala de ESG hoje, que vocês devem estar vendo os movimentos, né, do pessoal falando, ESG é coisa de woke, ESG isso não vai pegar, é uma moda. É justamente porque, às vezes, o ESG se torna tão burocrático, tão complexo, as pessoas acham tão difícil de entender, que elas, né, criam uma aversão. Então, eu acho que hoje um dos grandes desafios que é uma das coisas que a gente está querendo trabalhar muito em cima, que é como que a gente torna o ESG mais simples, não parecer algo tão de 7 cabeças, tão difícil, que a pessoa, às vezes, confunde como abraçar a árvore e, às vezes, confunde com uma monte de papelada que vai ficar ali na gaveta e não sei para que serve. Então, eu acho que o grande objetivo é a gente desmistificar, mostrar que o ESG é algo que é bom para a empresa, é bom para a sociedade, é bom para quem trabalha nela, e é importante, até voltando à sua outra pergunta, fazer o que realmente é relevante. É você ter dados, para você cruzar esses dados e ver o que se eu fizer no meu negócio é onde eu posso impactar mais, e é onde eu vou ter mais retorno também, e aí priorizar, não sair fazendo tudo, fazer o que é mais importante para o seu negócio agora, e para a sociedade como um todo. Então, eu diria que... Eu acho que algo que fica muito para mim de aprendizado, né, de tudo que você está me falando, é que assim, muitas vezes a empresa ela já aplica diversas dessas estratégias, mas não sabe o que é ESG. Então, às vezes ela sabe, ela faz ali uma pesquisa de clima, ela já tem ali uma iniciativa, né, para fazer um recrutamento e seleção mais diverso, ela já faz separação de lixo, mas ela não sabe que isso é ESG, né? Como que a gente consegue, né, o Carol, de quem que é essa responsabilidade? Vamos dizer assim, né? Essa responsabilidade ela vem do dono da empresa, ela vem da liderança, ela vem do RH, né? Qual que é o papel de cada uma, né, de cada uma dessas pessoas nesse processo? Nossa, perfeito. Então, hoje tem sido muito comum o RH assumir o ESG justamente porque, que nem a gente falou, é uma pessoa que ela conversa em todas as áreas da empresa. E o ESG, a gente falou ali, a gente falou de compras, a gente fala do RH, a gente fala da operação, a gente fala... Tem que ser, então, uma pessoa que ela realmente trabalhe com todas as vertentes. E que nem que você comentou, um monte das empresas já tem várias ações. E o que o pessoal busca a gente, muitas vezes o RH vem falar com a gente e fala, Carol, a gente tem quase tudo, só que está tudo desconectado. As ações são todas isoladas, um faz isso, o outro faz aquilo, mas não existe uma estratégia maior por trás disso. Então, é muito comum o RH vir procurar a gente para falar, como que eu pego e organizo tudo que tem e como que a gente consegue fazer isso virar uma estratégia maior. Aí, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de liderança. Então, o RH vem para ser essa pessoa que ajuda a reunir o que já tem, ajuda a coletar os dados, faz as áreas se conversarem. Muitas vezes é a pessoa que traduz o ESG, com o gestor ela vai ter que falar de um jeito, às vezes até para convencer, mostrar como a agenda é importante. Às vezes não, às vezes o chefe que pede, né, o gestor que pede e o RH vem para executar, mas ele vai ter que saber falar de um jeito, com o gestor falando de resultado,
e vai ter que saber falar de outro jeito com o colaborador para poder engajar todo mundo. Então vai ter que ser uma linguagem mais simples, uma linguagem até mais inspiradora, né, pegando ali o propósito da empresa, o que faz sentido, fazendo as pessoas, né, realmente comprarem aquela ideia. Então o RH tem esse papel super de intermediar, de traduzir, de organizar, de ajudar o negócio a acontecer na prática. O gestor, aí às vezes ele vem já sabendo que a agenda é importante, e aí ele vai orientar o RH, às vezes ele vai criar um setor na empresa, ou o que está acontecendo muito com a gente é o pessoal do RH virar analista de RH e ESG, coordenador de RH e ESG. Então, esse gestor, o ideal é que daí ele comece a olhar de um modo maior, já pensar assim, tá, então isso aqui não é algo que temos que parar de fazer de forma isolada e temos que trazer para a estratégia do negócio, para que as pessoas consigam até preferir a gente em detrimento das outras empresas, porque que daí vira uma vantagem competitiva, porque a gente tem uma preocupação que é essencial para a nossa sociedade hoje e para muitas pessoas, para o mercado tanto de trabalho, para atrair colaborador, como para manter e criar maior clientela. Então, o papel do gestor vai ser ajudar a trazer para a estratégia, criar uma estratégia, fazer algo que realmente faz sentido para o negócio. Do RH vai ser estar ali articulando para isso acontecer no dia a dia. E aí, quando a gente fala do empreendedor, né, da pessoa que vai abrir um negócio ou já tem um negócio, às vezes uma empresa menor, o papel dele é justamente, aí, né, quando a gente fala de empresa pequena, o cara tem que chutar, cabecear, fazer gol. Ele vai ter que entender a agenda, ajustar a estratégia, fazer essa comunicação, trazer todo mundo para dentro do barco, mas é algo que é muito recompensador. Tanto que a gente comentou, por questão reputacional, mas por questão, inclusive, de bolso, né? Que nem a gente falou, um dos objetivos é trazer receita, diminuir custo operacional, diminuir custo de investimento e aumentar o valor da marca. Acho que quando você está falando de gestor, né, você está falando de toda a gestão, né, não necessariamente só da gestão de RH. Então, talvez se a gente olhar para cada setor, a gente consegue, né, envolver esses setores, né, nessas estratégias. Né? Então, o que o marketing pode fazer, o que a tecnologia da informação pode fazer, o operacional, a fábrica, né, o administrativo. Então, esse olhar, né, de toda a empresa, né, integrado, vamos dizer assim. E aí você deu alguns exemplos até de porte de empresa, né? Então, quando a gente olha ali para empresa pequena, muitas vezes isso está dentro do RH, né? Então, tem ali um analista, uma pessoa que vai encabeçar isso. Quando a gente olha para a grande empresa, a gente já tem setores de ESG se formando, né? Então, ali a coordenação, a gerência, com um time que vai olhar junto com o RH, que vai olhar junto com as outras lideranças para fazer tudo isso acontecer? Sim, perfeito, exatamente isso, né? É que nem você comentou ali, você falou assim, qual que é o papel de cada um? E aí a gente, respondendo as duas perguntas juntas, então, quando a gente pensa em como a gente faz todas essas áreas trabalhar junto, está sendo muito comum as empresas montarem comitês de ESG e sustentabilidade. Então, no comitê, aí para a gente conseguir, né, entrar na cultura, entrar no dia a dia, a gente costuma pegar essas pessoas que você falou, pegar uma pessoa ali do marketing, por quê? Porque tudo que está sendo feito tem que ser comunicado, tanto internamente, né, para o colaborador saber, senão você está gerando um monte de valor e o valor está escapando pela mão, né, porque se ninguém sabe do que está sendo feito, não gera o valor que tem que gerar. Então, o marketing ele entra ali, ele vai comunicar as ações nas mídias sociais, vai comunicar na intranet, vai contar para todo mundo as coisas que a empresa está fazendo, até os desafios que ela está assumindo, os compromissos para o futuro. Aí o pessoal de TI vai ajudar a gente a conseguir ter dados. Então, quando a gente fala de ESG, a gente fala de retorno. Para a gente saber se está funcionando ou não está uma determinada prática, a gente tem que ter números. Então, o pessoal de TI entra com um papel muito importante para ajudar a gente a mensurar esses programas. Qual que é o resultado desses programas? Qual o retorno que está dando esses programas? Aí a gente fala o pessoal da operação. Então, o pessoal da operação vai fazendo isso acontecer no dia a dia, talvez vai entrar ali até no desenvolvimento de produtos. O RH vai entrar a fazer parte da cultura. Então, o financeiro vai ser quem vai estar aprovando ou não as ideias, os projetos. Então, é muito comum as empresas montarem esses comitês ESG justamente para todo mundo da empresa estar representado ali, estar participando das tomadas de decisão e depois cascatear para a empresa como um todo. Então, tem empresa que vai montar setor, mas até quem monta setor costuma ter também os comitês, os grupos de trabalho, porque, né, que a gente falou, é uma jornada, bastante coisa para ser feita até a empresa realmente estar operando de uma forma que realmente faça sentido para ela, para a sociedade. Eu ia te perguntar, inclusive, como que a gente engaja os colaboradores da organização, né, nessas atividades, né, de ESG, né? E você já citou a importância da comunicação, você falou dos grupos de trabalho, dos comitês.
existem outras formas ainda de que a gente pode, né, outras maneiras, né, de engajar todo mundo e envolver, né, toda a empresa nessas atividades? Sim, então, eu diria que uma dica, assim, que eu dou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é que, às vezes, quando a gente está num projeto desse, a gente tem tanta vontade de fazer o projeto acontecer e ele sair, que a gente começa a executar o projeto como se fossem tarefas. Então, o que a gente mais vê hoje, a pessoa vai pedir, eu vou fazer um inventário de gases para saber como que estão as nossas emissões. Ao invés da pessoa pegar e escrever um e-mail explicando por que aquilo é importante, tipo, pessoal, vocês estão preocupados com a questão da salubridade do ar? Estão vendo, né, que a gente está saindo lá fora e, né, o clima tá ruim, a qualidade do ar tá ruim, a gente vê esse monte de calorzão, fica frio. Então, nossa empresa está comprometida com isso, a gente quer fazer a diferença, então estamos fazendo um inventário de gases, para isso precisamos coletar esses dados, contamos com você. Essa é uma forma de fazer. É muito comum a pessoa quer tanto fazer o projeto acontecer que ela manda, pessoal, precisamos desse dado até quarta-feira. Aí a pessoa fica com raiva, né? Aí o pessoal começa a ficar com raiva do ESG, fala, cara, eu tô coletando dado toda semana, pegando um monte de número, a gente não tem esses números, esse negócio do ESG só veio, daí cria aquela questão que a gente falou, de parecer algo burocrático, o negócio não sai, o pessoal não se engaja, ninguém entende por que não tá engajando, e é muito sobre isso, sabe? Eu acho que um dos principais pontos para as pessoas se comprometerem com o ESG, se engajarem na agenda, elas entenderem por que é importante, como que isso impacta a vida delas, qual que é a diferença que elas podem fazer ali. Então, as dicas que a gente dá é muito realmente dentro da comunicação, de você colocar todo mundo no mesmo barco, então fazer sensibilizações, treinamentos, toda vez que alguém for ter contato com o projeto, ter contato, sabendo de como aquilo impactam as coisas, os grupos de trabalho, os comitês, e também, se der para a pessoa poder ter uma vivência daquilo, então você levar ela, por exemplo, para uma comunidade, para ela ver como que é uma realidade diferente dela, ela saber como ela pode realmente ser relevante ali, o pessoal também trabalha muito com cartilhas, dicas que você pode ter no seu dia a dia para ajudar tanto, né, o ESG, a sustentabilidade, mas para você também ter uma vida melhor. Então, o que a gente faz, Carol, quando a gente encontra, por exemplo, né, uma gestão, né, falando de liderança, falando de CEO, de empreendedor, que não acredita nessas práticas, né? Como que a gente faz para convencer, né? Como que o RH ou ali o departamento responsável por ESG, né, consegue levar isso, né, e mostrar que sim, a gente precisa olhar para isso também, né? E que tipo de desafio a gente encontra também, né, com uma liderança que não engaja o seu time na adoção dessas práticas. Então, a gente teve um cliente, nossa, eu achei isso muito legal, que ela era gestora de RH, diretora da área, e aí ela falou, Carol, sabe qual projeto que eu quero começar? Eu falei, ela falou, eu quero começar com um relatório de sustentabilidade, porque tem muitos projetos que eu quero fazer acontecer e eu não consigo fazer acontecer. E eu acho que se eu conseguir mostrar o que a gente já faz e o número que isso tem, o impacto que isso está tendo, talvez eu consiga convencer eles melhor. Então a estratégia dela foi, deixa eu pegar números e com números mostrar para eles como a gente está e com o benchmarking eu mostrar como que a nossa concorrência está. Então o que a gente está fazendo, o que a gente está indo bem, onde a gente não está, e o que os concorrentes estão fazendo e como eles estão ou não estão. Então eu achei que foi uma sacada muito legal, porque com isso ela conseguiu mostrar onde eles poderiam ter realmente uma vantagem competitiva, tipo, isso aqui a gente está fazendo bem, o pessoal não está fazendo, então vamos potencializar e começar a divulgar mais. E isso aqui, galera, tá na nossa frente, daqui a pouco eles vão passar, deixar a gente para trás. Então, quando a gente fala de falar com o gestor, você está munido, né, de números, de dados, e você mostrar como aquilo impacta a estratégia do negócio é algo essencial. Então, quando a gente fala hoje de ESG, se você quiser convencer uma liderança a fazer, acaba sempre passando por você tornar algo simples, né? Você ter que fazer algo que ela consiga entender, para ela não ficar achando que é abraçar a árvore ou achar que é movimento woke ou que é coisa de algo ligado a alguma forma à política. Não, isso é algo para o seu negócio ser mais lucrativo, você, né, conseguir ter mais retorno e ser melhor para sociedade, que a gente fala, não existe empresa bem-sucedida em sociedade falida e em meio ambiente inóspito, né? Então, você conseguir mostrar isso para alta liderança, mostrar como que o negócio tem esses impactos, acho que é um excelente caminho. Eu achei que foi muito visionária essa diretora de RH que procurou, falou, esse é o nosso projeto, Carol. Legal. Eu acho que assim, isso está mudando, né? E que bom que isso está mudando, né? E por isso que o seu trabalho é muito importante, inclusive, né? Quando você fala do simplificar o ESG, né? De tornar algo menos burocrático, menos distante, né? Porque eu acho que a visão que muita gente tem, né? Olhando o termo por si só, sem conhecer, é de que é algo distante, algo difícil, algo burocrático. O teu trabalho é muito importante, né? Para simplificar isso, né? Para as pessoas.
Aí você falou um pouquinho aí de avaliação, de medir, né? Como que a gente mede esses impactos, Carol? Como que existem indicadores de ESG, existem relatórios que a gente possa apresentar, né, à medida que a gente vai implementar essas práticas que são mais comuns aí nas organizações? Ai, perfeito. Gente, ó, vou dar uma dica para vocês. Essa ferramenta que eu vou passar, ela é gratuita. Hoje em dia, um conjunto de indicadores que eu gosto muito é os indicadores que chamam assim, indicadores da SASB. A SASB é uma organização que ela surgiu de investidores que eles falaram, bom, então se, né, o mercado financeiro está falando que ESG é importante para as empresas, o que eu, como investidor, eu tenho que olhar na empresa para saber que se ela fizer no E, no S e no G, ela vai ter o aumento da receita, o aumento do valor da marca, a diminuição do custo operacional, a diminuição do custo de capital. Então, o que se eu olhar na empresa, eu sei que ela vai ter retorno, né? Então, o que se ela fizer no ESG ter retorno? E esse conjunto de indicadores, como eu comentei, ele está acessível e gratuito. É só colocar ali, procurar SASB, vocês já vão achar. E ele traz o que é importante para 77 setores, que nem você bem trouxe aquela hora. Você falou, ai, Carol, mas como que a gente prioriza? Como a gente sabe o que é importante? Então, do ponto de vista do investidor, eles já facilitaram para a gente. Você entra lá no site, você coloca qual que é o setor da sua empresa, você consegue baixar um conjunto de indicadores. Se você é indústria, se você é hotel, se você é do varejo. E daí lá ele fala, ó, de acordo, e daí ele explica ainda, ó, de acordo com o seu setor, se você fizer isso, é mais importante por causa disso, por causa daquilo. Então, eu como investidor, se eu for pôr meu dinheiro na sua empresa, eu quero saber se você está gerenciando e tendo ações para potencializar isso daqui. Outros tipos de indicadores que são interessantes são o que o pessoal chama de GRI, que é Global Report Initiative, que são indicadores que também são gratuitos. Se você colocar lá GRI, indicadores, você consegue baixar. Que daí lá eles vão falar, trazer uma série de indicadores, se você quiser olhar para pessoas, se você quiser olhar para o social, para direitos humanos, se você quiser olhar para desempenho econômico, se você quiser olhar para questões de governança, lá tem, tipo, uma série de cadernos. Mas aí esse é o ponto. Você fala assim, mas qual caderno que eu vou saber que é adequado para minha empresa? Eu vou saber quando eu estiver conseguindo priorizar o que é importante. Como que eu priorizo o que é importante? Entendendo, né? Fazendo um diagnóstico, como minha empresa está, olhando como que está o meu setor, olhando o que é importante para as minhas partes interessadas. Quando eu cruzar esses dados, eu falo assim, ó, então, batendo tudo aqui, para a gente é importante isso, isso, isso. E aqui estão os cadernos do GRI, por exemplo. Então, esses são indicadores, assim. Eu pergunto até de indicador, de relatório, Carol, porque eu não sei se essa é uma pergunta que você recebe no seu dia a dia, né? Mas quem não conhece, né, o termo ESG pode ter essa impressão de que é algo que vai custar para a empresa, né? Talvez para um gestor, para um dono, para um CEO, ele vai se perguntar, né, mas espera, quanto isso vai me custar, né? E talvez não seja essa pergunta que deva ser feita, né? O quanto que isso vai me trazer de retorno, né? A gente pode dizer assim, né? O quanto que essas ações aqui que eu vou implementar vão trazer de retorno para a minha empresa, né? Para os meus colaboradores. Faz sentido isso? Nossa, faz total sentido. No final das contas, é algo que, primeiro, está se tornando essencial. E eu acho que hoje também você tem que perguntar quanto que vai me custar não fazer. Porque que nem eu comentei, né? A gente tá com um monte de gente vindo procurar a gente falando, Carol, estou perdendo cliente. Já tem dados mostrando que nos próximos 3 anos, muitas empresas vão trocar de fornecedor porque, querendo ou não, você está hoje numa empresa, você comprar de uma empresa que não tem ESG, você está correndo risco. Você está correndo risco porque ela, às vezes, não está mensurando, que nem se os colaboradores estão felizes ou não, se essa empresa está tendo um bom desempenho, as coisas que fazem o econômico acontecer, né, as coisas que fazem ter o retorno financeiro não estão sendo medidas. E aí, só a hora que a curva ali, né, a hora que você começa a olhar a última linha, você começa a ver que ela está caindo, você fala, meu Deus, tem que descobrir por que eu não estou conseguindo lucrar como eu já lucrei um dia, ter a receita que eu tive um dia. O ESG, ele vem para trazer indicadores que façam você conseguir enxergar com antecedência quando você pode ter um problema de receita. Você consegue enxergar com antecedência se seu colaborador está desmotivado, se os seus fornecedores correm o risco de quebrar ou não, se eles podem ser acusados de algo que acaba mexendo na reputação da empresa, né, que faz muita gente parar de comprar por um bom tempo quando tem alguma acusação de direitos humanos. Então, hoje a gente está falando até para conseguir capital, que nem eu comentei, tem empresa que vai pegar dinheiro no banco e falar, ó, você está querendo essa quantia? Só vou te dar se você tiver ESG. E como a gente comentou, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, eu acho que hoje a grande pergunta nem é quanto custa, mas é quanto eu perco se eu não fizer e até quanto tempo vai demorar se eu não começar a fazer agora. Carol, e se a gente,
Você falou um pouquinho aí do fornecedor, né, por exemplo, isso já está acontecendo, né, o fornecedor deixar, né, de atender uma empresa porque ela não tem tal prática, né, a gente pode falar dos clientes também, e também dos colaboradores, né, hoje você citou aí um termo que é geracional, né, falando aí das novas gerações, elas olham já para as empresas que elas querem trabalhar, né, elas desejam trabalhar em uma empresa, né, você faz parte aí do ecossistema GPTW, sabe disso, de que forma essas práticas ESG impactam nesses grupos também, né? Então, quando a gente fala de colaborador ou de novos colaboradores e candidatos, quando a gente fala de clientes também, né, de novos ou os clientes que já estão na nossa carteira. Então, é interessante porque às vezes as pessoas não ligam, né, isso com o ESG. Mas que nem quando a gente fala de colaborador, antes de entrar numa empresa, uma coisa que quase todo colaborador olha e que está atrelado com o ESG é remuneração, né? Se é uma remuneração que ele considera digna, que ele acha que está atrelado ao salário dele, benefícios, então também são coisas que todo mundo olha, e aí a hora que você pensa assim, em benefício, você fala, mas como que isso é ESG? Às vezes a empresa gasta um monte de grana com benefício que ninguém na empresa valoriza. As coisas que o pessoal valoriza não estão sendo ofertadas, e com o ESG você consegue medir, falar, tá, então a gente gastou quanto em benefícios no último ano? O quanto esses benefícios eles foram realmente utilizados? O que se a gente estivesse hoje fazendo em benefícios, talvez estaria até atraindo gente do mercado para vir trabalhar aqui. Então, essa é a lógica do ESG, não é você, que nem, ter benefícios e falar fiz ESG. Mas é você colocar um benefício, aí você entender se benefício está atendendo as expectativas das pessoas, está gerando valor, não está? Quanto que ele foi usado? Ele está sendo usado? Às vezes você está pagando um monte de grana, como você não mede, você não sabe, mas ninguém usou que nem aquele benefício de academia que você está pagando um monte e ninguém está valorizando, aquele benefício de educação financeira. E aí você vai começar a entender, mas não está usando porque não é importante ou porque a gente não comunicou bem? Então, a lógica do ESG é justamente você conseguir medir e entender quanto aquilo está impactando. Então, por exemplo, em colaboradores, a gente comentou disso do salário, a gente comentou da remuneração. Tem muitas empresas que elas falam, muitas pessoas que falam que sairiam de uma empresa, por exemplo, que está sendo comprovado que está prejudicando o meio ambiente, uma empresa que está fazendo muitas emissões, que a pessoa acorda de manhã e fala, meu, que calor, e aí ela pensa, meu, a minha empresa está ali sem filtro, está mandando um monte de emissões, não está fazendo nada a respeito. A gente tem até um termo, gente, que existe agora que chama eco-ansiedade, que são pessoas jovens que estão dizendo que estão tão ansiosos com as questões climáticas que estão fazendo terapia. Chama eco-ansiedade, tem gente sendo tratada por conta disso. Então, quando a gente olha para esses pontos, a gente vê, né, como que impacta ali na atração de colaboradores e também tem a questão do orgulho, né? Você vê até uma das perguntas do GPTW, né, o quanto você se orgulha da sua empresa. Você vê que a sua empresa tem uma atuação ali na comunidade, que ela está ajudando a transformar a vida de muitas pessoas, também é algo que faz a pessoa falar, meu, eu sinto muito orgulho, deixa eu compartilhar isso para todo mundo, quero que todo mundo saiba que a empresa que eu trabalho faz isso daqui. Então, tudo isso ajuda a atrair e manter as pessoas querendo permanecer. E quando a gente fala em cliente, que nem eu comentei, cliente é a mesma coisa. Se você estiver com empresa que não tem ESG, está correndo risco para amanhã ela ter alguma questão de, a empresa que a gente compra teve um caso gigantesco, por exemplo, de assédio sexual, de assédio moral, saiu nas mídias, tipo, eu não quero mais essa empresa. Eu não quero que a gente esteja vinculado a essa empresa, eu sinto vergonha de estar com isso. Daí a empresa acaba sendo desligada. Então, é tudo essa questão que nem os indicadores ESG ajudam você a saber, por exemplo, tem um código de ética na empresa? Sim. Mas esse código de ética teve treinamento para as pessoas ali dentro? Talvez não foi todo mundo que foi treinado. A liderança foi treinada? Não foi. Então, esse é o ponto. Você começa a ter treinamentos, tem um código de ética, aí você começa a mensurar os números. Todo mundo foi treinado, todo mundo sabe. O risco que você corre de acontecer algo com a sua empresa é menor. A gente tem um exemplo bem prático, Carol, aqui da RH Gestor mesmo, né? Nós fomos certificados, né, GPTW no início desse ano. Parabéns! Né, obrigado. Em março. E a gente sentiu o impacto disso, né, para o nosso time. Então, né, esse sentimento de orgulho que o nosso time teve, né, nós já fizemos aqui algumas ações, né, para comemorar isso depois, mas principalmente nas pessoas que estavam chegando. Então, muitas pessoas chegam nos nossos processos seletivos e quando você pergunta, né, o que você sabe sobre RH Gestor? Né? Eu vi que vocês são GPTW, eu vi que vocês são certificados. Então, isso já criou, né, nas pessoas esse interesse delas de trabalharem aqui, porque sabem que aqui vão encontrar um bom ambiente para se trabalhar. Pois é, né? Entre uma empresa GPTW ou não. Você passou em 2 vagas, você tem que escolher uma. Você vai falar, para onde que eu vou? Eu vou para essa que eu sei que é um ótimo lugar para trabalhar. Por que eu vou correr risco e ir num lugar que não sei se é bom, se não é? Isso acontece nas relações de compra também, como você falou, né? Hoje em dia, empresas que, por exemplo,
fazem, eu vejo muito boicote, né, principalmente nas redes sociais, né, empresas que fazem testes em animais, né, empresas que não estão preocupadas ali com questões de meio ambiente, né, então descartam resíduos de uma forma incorreta. Então vejo muito isso de como que as pessoas inclusive boicotam essas marcas, né? Então eu não vou comprar dessa marca aqui por causa desse motivo em específico. Então tudo isso, né, pode ser resolvido, vamos dizer assim, quando a gente implementa, né, essas práticas ESG, vamos dizer assim. Perfeito. Pois é, imagina a vergonha, você tá lá, daí recebe uma notícia, a empresa que você trabalha, que está todo dia ali fazendo o seu melhor, poluindo o meio ambiente, um monte de gente ficando doente por causa disso. Legal. Carol, ao longo desses anos aí, né, vivendo na prática ESG, eu tenho certeza que você tem muitos cases de sucesso para compartilhar. Mas eu queria que você falasse sobre alguns. Queria que você falasse sobre alguns para a gente, né, os principais cases que você já teve a oportunidade de testemunhar, vamos dizer assim. Ai, legal. Então, acho que até às vezes fui aqui falando, já fui comentando alguns, mas um case que eu acho bem legal é de uma instituição financeira que, como a gente comentou, quando a gente fala de dados, de saber para onde está indo o seu impacto, e aí a gente criou, né, junto com a gente, desculpa, gente, a instituição financeira, que ela queria saber, tipo, qual que é o impacto que ela estava tendo. Então, ela pegou e mensurou o que ela estava financiando com o dinheiro dela. Então, eles têm mais de 10 mil unidades no Brasil. Só que eles falavam, gente, a gente precisa saber, né, para onde que está indo. Eles conseguiram criar um sistema onde eles sabem aonde que estão indo os ativos dele hoje. Então, todo o dinheiro que é emprestado, eles conseguem mensurar se está impactando, se essas empresas são empresas que têm algo positivo para o meio ambiente ou não. Também já vi empresas que começaram a fazer essa questão de vincular, né, um empréstimo para questões relacionadas ao ESG. Então, ela sabe que as empresas que vão pegar o crédito, elas vão fazer algo positivo para a sociedade agora. Porque se você quiser o crédito, você vai ter que apresentar esses dados, esses números, e a partir de agora, ela tendo consciência do impacto que ela causa, ela consegue causar cada vez mais impacto positivo. A gente tem empresa dessas que elas estavam com o público desengajado, tinham o setor de ESG, mas por que as coisas não acontecem? E aí o que a gente fez lá foi, além de criar o comitê, criar esses grupos de trabalho com voluntários. Então, eram as pessoas que realmente se interessavam com os projetos. Então, a gente já tinha as prioridades da empresa atuar, a gente já tinha um escopo do que precisava ser feito. A gente falou, gente, mas isso aqui é o que tem para ser feito. Quem quer pegar, vestir a camisa para fazer isso ser implementado na empresa? Então, por temas. Então, diversidade, questão ambiental. Quem quer realmente fazer isso acontecer aqui dentro? Daí, esses embaixadores, os grupos de trabalho, se engajaram em criar essa cultura ali. Então, é legal porque é algo bem orgânico e que faz a mudança realmente acontecer. Então, já tinha um plano lindo, mas ele não saiu do papel. E agora? E deu muito resultado. O pessoal que participa sente muito orgulho e se sente parte da mudança, né? Deixa eu ver. Daí a gente tem os cases das empresas que, uma empresa que vai fazer o primeiro relatório, que fala que não tem nada, de repente descobre que tem um monte de coisas, e aí ela descobre as coisas que ela tem que deixar de fazer. Ela fala, gente, eu não sabia que a gente estava gastando dinheiro com isso aqui, não tá, sabe, a gente não tem um número, a gente não tem um nada, não faz sentido pro nosso negócio. Eu até falo, eu lembrei que foi um dia que uma pessoa bateu aqui na porta e falou, gente, a gente precisa disso, vamos fazer, mas não tá trazendo retorno, não tá ajudando nem a comunidade, nem a gente podia pegar essa grana e fazer algo realmente relevante. Então isso eu vejo como um grande case de sucesso, a empresa ela pegar, ela olhar e ela falar, olha, isso aqui não faz sentido, e isso aqui que a gente está fazendo que é super legal, a gente nunca divulgou para lugar nenhum. Nosso colaborador não sabe, nossos clientes não sabem, vamos começar a divulgar. Então a empresa ela realmente pegar o ESG e usar como algo, sabe, que traz retorno. E deixa eu ver se tem mais um. E eu acho que aquele case que a gente contou da diretora de RH também, que conseguiu convencer a liderança a fazer um monte de projetos acontecerem, que estava na gaveta, porque ela trouxe números, ela mostrou o impacto que aquilo ia ter. Então são cases com quais a gente se orgulha. E claro, também os cases que a gente contou aqui, das pessoas que deixaram de perder clientes, que conseguiram certificações. Então é legal porque ela não só manteve o cliente, como agora ela pode conquistar novos clientes a partir daquilo. Então assim, temos vários cases, amamos o que fazemos. Acho que o mais fica de aprendizado para mim, Carol, é que ESG precisa fazer parte de uma estratégia, né, de uma estratégia maior que é de responsabilidade de toda a organização, né? Não de um departamento específico, não de uma pessoa específica. E se a gente pudesse falar de tendências, né? Como que a gente pode se preparar para o que está por vir, né? Então a gente está falando de 20 anos aí, né, que esse termo surgiu, mas que aí pós-pandemia ele se tornou mais popular.
mas como que a gente se prepara para o que está por vir a partir de agora? Então, pessoal, uma coisa que a gente fala que assim, ESG não é só, né, não é tendência, não é moda. Uma das coisas que está pegando muito hoje já na Europa, por exemplo, é a regulamentação. Então, na Europa, lá a gente já tem lei de devida diligência, então as empresas elas têm que mostrar como que elas garantem que a cadeia de valor delas está envolvida com o ESG, justamente o que a gente falou, por causa da questão do risco. A gente já tem leis que obrigam elas a fazerem relatórios de sustentabilidade para que, né, se você vai pôr dinheiro, se você vai investir, você saber qual que é a condição daquela empresa, não só de dinheiro, porque o dinheiro ele muda fácil, quando tem uma questão de uma pandemia, quando acontece qualquer risco desses que a gente está correndo hoje sistêmico, pode mudar tudo da noite para o dia. Então, eu preciso saber, essa empresa está preparada para riscos que ela está correndo hoje? Então, essa questão do relatório é importante para o investidor olhar, mas também a gente tem colaborador e cliente cada vez mais engajado que quer saber o que a empresa está fazendo, aonde ela está pondo o dinheiro dela. Então, essa questão da regulamentação lá fora está muito forte, é uma tendência muito grande vir para o Brasil. Aqui no Brasil, não sei se vocês já sabem, mas seguradoras e instituições financeiras já têm obrigatoriedade de fazerem reportes ESG, então eles têm que fazer relatório para comunicar as questões, como que eles estão, né, trabalhando no ESG, eles têm que fazer política de riscos climáticos, ambientais, sociais, eles já têm, então, uma série de obrigações que tem que cumprir. Então, política, relatórios. Essa é uma grande tendência, é uma tendência que essa regulamentação seja estendida para outros setores. Então, quanto antes você começar, melhor vai ser que quando vier a lei, você já está pronto para isso. Essa é uma grande tendência. Outra tendência que eu vejo, mas essa aqui é mais futuro. Então, uma tendência para agora já se preparem, porque a chance de se tornar lei é muito grande, estejam preparados. Aí tem essa questão dos fornecedores, também as empresas só quererem comprar de empresas que sejam ESG, só quererem trabalhar em empresas ESG. Mas para o futuro, e daí talvez seja um pouco otimista, eu vejo que tem muito potencial a economia regenerativa, que é a gente não só pensar em, por exemplo, compensar o quanto de gases que a gente emite, mas a gente pensar em como que a gente deixa um saldo positivo. A gente coloca mais O2 do que CO2 no meio ambiente. E isso não só para questões ambientais. Tem um livro que eu indico para vocês que chama Empresas que Curam. E eles falam de empresas que têm essa pegada regenerativa. Então, como que a gente, além de fazer a nossa parte, a gente deixa os lugares melhores? Então, a gente não só trabalhar com o colaborador para ele ter qualidade de vida no trabalho, mas como que a gente ajuda essa pessoa a ela prosperar ainda mais, para ela conseguir alcançar os sonhos dela, ela ter uma saúde mental melhor. Então, ela entrou, às vezes, com alguns problemas pessoais, ela acaba conseguindo resolver isso, a empresa até apoia ela nisso. Ela ajuda as próximas gerações daquela pessoa a conseguirem ter uma sustentabilidade financeira, sabe? E isso acaba sendo positivo para toda a sociedade. Então, eu acho que uma tendência, assim, bem para o futuro, talvez estou falando de mais uns 10 anos, é essa tendência das empresas atuarem de uma forma regenerativa. Como que eu pego algo, eu deixo melhor do que quando a pessoa chegou. Então, como eu pego um colaborador, deixo ele melhor do que quando ele entrou. Um fornecedor, eu desenvolvo ele a ponto de que, né, eu começo a ter produtos muito melhores também, mas a sociedade ganha com isso. Então, é isso, sabe? A gente desenvolver as comunidades não só para a gente ter licença para operar, mas para a gente ampliar o mercado consumidor, a gente ampliar a mão de obra especializada para todo mundo. Então, pode me chamar de sonhadora, mas eu vejo essa como uma tendência para o futuro. Do jeito que as coisas estão aceleradas, Carol, pode ser que esse futuro nem seja aí muito distante, né? Amém. Carol, a gente está caminhando aí para o encerramento do nosso episódio de hoje, né? Mas eu queria que você trouxesse também, né? Que tipo de dicas você poderia dar para as pessoas que estão começando, né? Então, assim, não sei o que é ESG, não tenho práticas, eu não tenho essa visão, como que eu começo e que tipo de erro eu consigo evitar, né, nesse início desse processo, né? Então, quais seriam esses primeiros passos? Perfeito. Bom, passos para começar. Recomendo, sim, que vocês vejam que certificações que existem, que nem a gente tem a certificação Impacto Positivo, que daí você, não é para você já começar se certificando, mas para você entender, tá, o que é o passo a passo, o que eu tenho que atender para eu poder dizer que eu sou uma empresa sustentável. Você mapear o que você já tem, então você começar a entender, tá, o que eu tenho dentro do E, do S e do G. Para isso também, vocês conseguem, né, usar, que a gente comentou aqui, a gente já deu dicas de indicadores que vocês podem olhar e ver, a gente já está fazendo isso, a gente não está. Começar a ter uma cultura
cultura de dados, de, gente, vamos medir o que a gente já faz, vamos entender o que a gente faz, que números que a gente tem para isso aqui. Começar com pequenas ações que sejam mais simples, então, que nem a gente comentou, né? Você começar a saber quanto que você gasta de água, energia, como você pode economizar, você ter uma pesquisa de clima, saber como que as pessoas estão se sentindo aqui dentro, o que eu posso fazer para elas se sentirem melhores. Olhar para essas questões que a gente comentou. Então, ter uma cultura de governança. São pequenas ações assim, que dá para começar, mas a gente recomenda sempre, né? Tem muito conteúdo na internet que pode ser consumido para entender os primeiros passos. Contratem consultorias, a gente pode apoiar vocês também. E, bom, os primeiros passos são isso. Desafios, que a gente comentou, as pessoas realmente entenderem e quererem fazer. Então, busquem um conteúdo que é mais simples, acessível. Contem com a gente também para tirar dúvidas, o que precisarem, pessoal. Acho que o mais importante é conseguir conscientizar as pessoas de por que é importante, como fazer e o que fazer. Então, essa é a dica ali. Por que temos que fazer? Então, trazer o que está acontecendo no mundo hoje, como que isso impacta a empresa. Acho que essa é uma dica boa. Quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só do impacto da empresa no mundo, mas do impacto do mundo na empresa também. Então, você entender o que está acontecendo no mundo, como isso impacta seu negócio, o que você já faz para contribuir com tudo isso. E aí é isso, gente. É você entender como você tá e começar a fazer ação para melhorar. Começa, mede, entende como você tá e começa a fazer ação para melhorar. Legal. Carol, queria muito te agradecer, em nome da RH Gestor, por ter aceitado o nosso convite. Conheço muito aí um pouco do teu trabalho, né, pelo menos. A gente é fã do teu trabalho, fã do trabalho aí de todo o ecossistema GPTW, né? Eu queria deixar esse tempinho final para você falar um pouquinho, né, de como que as pessoas podem conhecer mais sobre você, mais sobre, né, o Great People também. Então, queria deixar esse tempo final para você dizer onde eles podem te encontrar. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem site na internet. Vocês podem procurar a gente no site da Great People, ou podem achar a gente como Geração Social, que a gente mudou de nome, é Great People ESG. Podem procurar a gente em site, Instagram, LinkedIn, no nosso ecossistema. Nós somos um ecossistema de soluções focadas em causar impacto. Então, lá a gente tem a Great Place to Work, que faz pesquisa de clima, mas também temos empresa de saúde mental, que é a Great People Mental Health, Great People Leadership, que trabalha com lideranças, temos a Great People Books, que é editora de livros, Great People Diversity, que trabalha com diversidade, temos Great People Energy, que trabalha com energia renovável. Então, temos um grande ecossistema também de parceiros, que é o Partners, também se quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Então, estamos na rede, pessoal, vamos se encontrar, vamos conversar por lá. Me chamem no LinkedIn, Carolina Braço Mentel, vamos conversar, pessoal. Legal, Carol, muito obrigado mais uma vez, tá, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a gente bateu um papo muito rico aí sobre ESG. Muito obrigada, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos, né, ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E esse episódio do RH Gestor Podcasts vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que nos assistiu ou nos ouviu aí pelos nossos canais no YouTube e no Spotify. A gente volta muito em breve com muito mais conteúdo sobre o universo da gestão de pessoas para você. Até mais!